Bom dia. Nós estamos aqui para mais uma live. É hoje, dia 24, véspera de Natal. Desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo abençoado, com saúde e, acima de tudo, na presença do Senhor nosso Deus. Que a graça de Deus, o seu divino e eterno amor, suas bênçãos desçam sobre você e sobre sua família. A todos aqueles que nos têm acompanhado, a todos aqueles que são nossos amigos no Facebook, um abraço fraternal. Que haja nesse ano que vem amor, graça, felicidade, que haja comunhão com Deus, que haja na vida de cada pessoa que é nossa amiga no Facebook, saúde, paz, que nós possamos sair deste momento difícil de pandemia para uma restauração. Para aqueles que porque perderam entes queridos, o nosso sentimento, a nossa oração de dizermos que nós estamos do seu lado. A dor não passa, ela diminui, porque é uma pessoa que se foi, muito amada. Então, a todos aqueles que estão enlutados pela Covid ou por qualquer outra enfermidade, nós estamos do lado para orar por você, para pedir a Deus a força. Então, um Feliz Natal, um 2021 com vida e com a vida de Deus perpassando a nossa vida. Então, a todos os nossos amigos do Face, a todos aqueles que nos acompanham nos estudos da Palavra de Deus, um Feliz Natal. Deus abençoe a todos, e nós vamos ficar com a voz encantadora da minha parceira, da minha amiga Juliane, certo? Então ouça para alegrar seu coração. Uma boa tarde, meu amigo, meu irmão Jailson.
Graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos agora ler a palavra de Deus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, capítulo de número 6, versículo de número 9. Capítulo 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Senhor nosso Deus e Pai, entramos mais uma vez em Terra Santa, com reverência, com temor, com desejo de inspiração, de unção, com o pedido de que nos ensine, que nos abra os olhos do coração, que ilumine a nossa alma, o nosso entendimento, que nos faça compreender, ó Deus, com clareza, fluência, simplicidade, mas com profundidade, a tua porção da palavra estendida a nós nesta tarde. Se conosco, nós oramos, ó Deus, por cada família, por cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo agora, por qualquer que seja a rede social, esta palavra. Que a tua graça nos alcance e nos abençoe, pois nós somos totalmente dependentes de ti, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe Jailson. Deus abençoe a todos. Então hoje nós vamos para a segunda parte. Nós vimos que o Pai Nosso ele pode ser dividido em duas partes. Jesus dá o Pai Nosso como um modelo de oração, como uma espécie de script, de esboço. Então, Jesus diz que a primeira pessoa é o Pai, que quem deve ocupar o primeiro lugar nas nossas orações é o Santo Pai, né? O seu nome deve ser santificado, o seu nome, nós devemos orar para que o nome do Pai seja honrado, glorificado, santificado em nossas vidas, em nossa sociedade, em todas as áreas da vida. Nós vimos que Jesus, antes disso, de começar a orar, ele disse o seguinte: não imiteis os fariseus, os religiosos, porque eles oram para serem vistos pelos homens. Eles procuram os lugares estratégicos, onde tem público, e aí eles oram para o público. E aí Jesus diz também: não imitem os pagãos. Os pagãos, eles oram com formas pré-estabelecidas, e eles pegam estas fórmulas e eles repetem, sem pensar, sem examinar, achando que é uma espécie de mágica. E que esta fórmula, ou estas fórmulas, vão fazer com que eles sejam atendidos. Jesus disse: não vá nem pelo método dos religiosos fariseus, porque eles estão tomados de hipocrisia, nem vá pelo método pagão, que está tomado, enquanto os fariseus buscavam
glória para si mesmo, os pagãos estavam alienados. Né? Então, nos dias de Jesus, o que não faltava era a oração. O que faltava, como nos nossos dias, era a oração verdadeira. Oração que fosse segundo, em sintonia com o Pai. Então Jesus chega e fala dos 3 primeiros pedidos. E ele diz que Deus não é apenas meu Pai, mas nosso Pai. E ele diz que seja santificado seja o teu nome. Ele venha o teu reino. Então nós temos muita coisa para orar, para que o reino de Deus ele se estabeleça em nossa vida, ele se espraie, ele possa, através da obra missionária, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, através do trabalho no sertão, eles possam ser, o sertanejo tão sofrido possa ser alcançado, que nossa cidade, nosso país, nosso mundo possa ser alcançado pelo Evangelho, que aqueles lugares onde as portas estão fechadas possam se abrir, que onde o cristianismo é nominal e por aí vai. Nós temos um monte de coisa para orar sobre o reino, e ele diz que a tua vontade seja feita. Então nós temos três pedidos, né, que devem ocupar a nossa mente, que a vontade de Deus seja feita. Então essa é a primeira das divisões. É como se fossem as 2 tábuas da lei. Não esqueçamos que Mateus tem em mente que Jesus é o novo Moisés e o rei messiânico, o filho de Davi. Mas ele vai mostrar aos judeus que Jesus é aquele que foi prometido, e ele vai usar muitas vezes a palavra para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então agora, Jesus vai para a segunda parte, onde nós podemos orar por nós. Então depois de ter orado, e colocar o Pai em primeiro lugar, nós devemos orar pelas nossas necessidades. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Certo? Então agora nós devemos orar pelas nossas necessidades básicas, que geralmente elas vêm em primeiro lugar. Então, quando Jesus diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é da palavra epiúcios, cotidiano, de cada dia, por que Deus, Jesus nos orienta a pedir o pão nosso de cada dia, o epiúcios, o cotidiano? Porque ele sabe que se nós pedirmos para o mês inteiro, e ele nos der, a gente só volta a pedir quando acabar. Você vai ao supermercado, você compra um monte de coisa, você só volta no supermercado quando aquelas coisas acabam. Então, Jesus, ele está nos ensinando a depender do Pai para cada dia. E provavelmente Jesus tem em mente, lá no deserto, quando Deus mandou o maná, e para ensinar o povo, porque tudo de Deus é pedagógico. Tudo de Deus tem uma didática. Tudo de Deus tem um motivo para nos ensinar. Então até a oração tem por objetivo nos ensinar. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, graças te dou, ó Pai, foi orar para Lázaro sair do túmulo. Ele disse, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Mas eu oro desta forma para que estes que aqui estão creiam.
Então, Jesus está evangelizando através da oração. Jesus está ensinando através da oração. Jesus está dizendo, Pai, eu não precisava. O Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso para que esses que estão me ouvindo orar creiam. Então, tudo que Deus faz, Ele tem por objetivo nos elevar, nos guindar, nos puxar para cima. Então, quando Ele diz, Ele está pensando lá no Antigo Testamento, provavelmente, quando do maná. Então Deus disse ao povo de Israel o seguinte, olha, eu vou dar a vocês o sustento. Vocês vão depender de mim, porque nesse deserto não aparece nada. No deserto do Sinai, se vocês não dependerem de mim, vão morrer de fome. Então Deus mandou o maná e Deus deu orientações específicas sobre como recolher o maná. E Deus disse, olha, vocês vão lá e peguem o suficiente. Um homem para cada pessoa. Então, se na casa, Deus é sábio demais. Se na casa tivesse 20 pessoas, a pessoa pegava 20 homens. Se na casa tivesse 2, pegava 20 homens. Então, saía sempre igual. Por isso que a Bíblia diz, quem pegou muito, não teve demais. Quem pegou menos, não teve de menos. Porque Deus deu o suficiente, baseado no número de pessoas que tinha. Só que Deus deu também, e Deus disse, olha, vocês vão buscar no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas no sábado não. Na sexta-feira é o único dia onde vocês devem pegar 2 homens para cada pessoa. Então vocês pegam pela sexta e pelo sábado, porque no sábado não vai ter. É o dia do descanso. E o homem não confiando em Deus, quando ele pegava mais, a Escritura diz que estragava, dava bicho. Quando a gente pega além do que Deus estipulou, quando a gente desobedece, acaba dando bicho. Acaba dando errado. Às vezes a gente pergunta por quê? Por que na minha vida está dando errado? É só a gente saber, será que eu peguei mais? Será que eu fui além? Será que eu estou seguindo as estipulações divinas? Então não adiantava com a ganância ou com a falta de fé em Deus, que Deus estava ensinando no deserto a confiarem nele como divino provedor. E a fé daquele povo tinha que ser suficiente para acreditar, eu pego só para hoje, eu não vou guardar, eu não vou armazenar, porque amanhã Deus nos dá de novo. Mas o povo, como não acreditava, eles pegavam mais do que o que era suficiente, assim como muitos hoje. Como todos nós hoje temos essa fragilidade, faz parte da nossa natureza humana, da gente querer garantir para o amanhã. Da gente não confiar em Deus, que Ele vai suprir as nossas necessidades básicas no dia a dia, no cotidiano. Então, por isso, todos nós temos essa tendência para armazenar, para amealhar, para ajuntar, para criar celeiros, para criar contas. Todos nós temos essa tendência. E na raiz dessa tendência, muitas vezes tem uma falta de fé velada em Deus. Uma falta de fé velada em Deus. Quando a gente está muito preocupado em armazenar, em guardar, aí nós estamos mostrando a Deus assim como o povo de Israel, porque é muito fácil a gente ler a Bíblia e criticar o povo de Israel. Eles estão no deserto, aparece comida,
Então, de um ser humano normal, não regenerado, era natural que eles quisessem pegar um bocado, pegar muito, né? Sei lá, será que amanhã tem de novo? Então, era natural que aquele povo vacilasse em sua fé. Mas, vendo eles que Deus supria todo dia, continuar sempre daquele jeito, porque muitas vezes, eu e você, eu sou uma pessoa muito realista. Eu não sou do tipo de cristão que não leva em conta as nossas fragilidades. Eu não sou o tipo de cristão que acha que a gente vai ganhar tudo, que a gente não erra, que tem os chavões com Cristo venceu, vencer, que vai dar tudo certo, que a gente não vai passar do positivismo exacerbado. Não faço parte desse tipo de coisa. Eu levo em conta a fragilidade humana, a mudança de circunstâncias, o não saber o futuro. Eu levo em conta o hoje. O hoje eu estou bem com Deus. O hoje eu sei até agora, mas o amanhã eu não sei. O depois de amanhã eu não sei. Então eu estou na dependência de Deus. E como qualquer ser humano, eu sei que a minha tendência, a nossa tendência, é de tentar armazenar. É de tentar dizer, olha, eu tenho. E Deus não tem nada contra a gente guardar, a gente se preparar para o futuro, é tanto que ele conta a história do mordomo infiel. Que foi alguém que foi precavido em relação ao futuro. Então, quando ele soube que ia perder o emprego, ele já tratou de pensar lá no futuro, quando ele estivesse desempregado, que ele poderia arrumar um segundo emprego. E ele foi elogiado pelo seu Senhor, não pelo nosso, Senhor dele. Mas Jesus chega agora e diz, o pão nosso de cada dia. Significa que nós devemos confiar em Deus para cada dia. É possível se traduzir também pelo futuro, para o nosso do amanhã. Que ao acordar, eu possa ter o pão. E o judeu, vendo o maná, eles geralmente colhiam demais. Aí quando eles colhiam demais, vinha a correção da prova. Errado. Deu bicho. Deu zebra. E aí, na sexta-feira, Deus dizia assim, pegue o dobro. Eles iam lá, pegavam o dobro para a sexta e para o sábado. Mas no sábado tinha gente que ao amanhecer estava lá no deserto procurando cadê o maná. E o maná sumiu. Né? Então, quando eu e você procuramos onde Deus não mandou, nós não vamos encontrar. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando procuramos onde Deus não mandou, nós não vamos achar. Você pode achar areia, você pode achar uma cobra, você pode achar um monte de coisa saindo no sábado, certo? Menos maná. E como tem gente que quando sai, quando Deus não mandou, o que encontra de coisa ruim, o que encontra de maldade, e aí depois reclama, Deus disse, não vá, não faça isso, vá até a sexta, amanhã você não vai, eu já estou te dando porção dobrada. Mas aí a nossa fragilidade humana diz, eu tenho para hoje, para amanhã, mas nunca ter é muito. Nunca garantia visível é demais. O nosso problema é esse. E veja que eu não estou dizendo o teu problema.
Eu estou dizendo o nosso problema. Todos esses estudos têm por objetivo nos trazer a reflexão, nos chamar a uma avaliação nossa, não do outro. Então Jesus diz o pão nosso de cada dia. Então aquele povo ia quando Deus não mandou, buscava o que Deus não prometeu. Então se eu e você estamos buscando o que Deus não prometeu, a gente não vai receber. Deus não prometeu maná no sábado, então não adiantava ir lá. E aí Jesus chega e diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa, em primeiro lugar, que Deus é o provedor. Que dele vem tudo que nós temos, inclusive as habilidades. Porque a Bíblia diz que quando foram fazer o tabernáculo, o Espírito Santo veio sobre Bezaleel e Aholiabe para que eles fizessem toda a obra artesanal do tabernáculo. Então, tudo que nós temos de habilidade, Paulo diz que tens tu que não tenha recebido. Tudo que nós temos é dádiva de Deus. Tudo que nós temos é presente. Então o que acontece? Quando nós temos como presente Deus, nós devemos a Ele a glória. Nós devemos a Ele a gratidão. Então Deus é o eterno provedor. E aí Ele nos dá uma lição de fé. É como se Ele dissesse, vamos ver se os meninos esperam que amanhã o papai dê o pão. E aí, na nossa falta de fé, a gente quer assim, Deus me dê logo uma carrada hoje, que eu possa ver aqui, porque eu não estou vendo o Senhor. Eu não estou vendo o pão de amanhã. Então, me dê logo hoje, porque se o Senhor encher aqui o meu armazém, e eu olhar e ver que tem o suficiente para a semana, para o mês, então eu vou ficar tranquilo. Se o Senhor depositar na minha conta e eu ver que tem o suficiente para pagar as contas do mês, nesse mês eu vou ficar cheio de fé. Mas isso não é fé. Deus estava nos ensinando o seguinte: dia após dia eu dependo de Deus. Ele me dá o suficiente para hoje. E garante que se eu confiar, Ele me dá o suficiente para amanhã. E assim, dia após dia, eu vou começando a andar com Deus. E eu vou começando a descobrir que dia após dia, Ele vai suprindo as minhas necessidades, Ele vai me dando capacidade, Ele vai me dando habilidades para trabalhar, chamada. Ele vai suprindo as necessidades que eu tenho em todas as áreas da minha vida. Mas Ele não quer dar por dar, Ele quer dar para nos ensinar nessa caminhada diária com Ele. Assim como Deus caminhava com Adão todos os dias, Deus caminha conosco todos os dias. Só que assim como Ele não mostra o pão de amanhã, também não se mostra visível, nós ficamos, devido à nossa fragilidade humana, preocupados. E amanhã? E mês que vem? E se eu perder o emprego? E aí a gente fica preocupado e a gente começa a desandar na fé. Mas à medida que você vai andando com Deus, você vai obedecendo, você vai percebendo que Ele supre. Você vai percebendo que se pegar demais dá bicho.
Você vai percebendo que se for no sábado, o que você vai encontrar é uma cobra, é muita areia, certo? Areia demais para o nosso caminhão. Então o que acontece? A gente vai começando a se enquadrar. Deus vai começando a nos enquadrar, a nos disciplinar, a nos orientar. Aí a gente começa, rapaz, eu aprendi que é só para hoje. Chega um momento onde a gente passa na prova. A gente tira um bocado de 3, de 2, de 5, mas chega um momento onde a gente começa a tirar 7. Chega um momento onde a gente começa a confiar. Chega um momento onde a confiança aparece igual aquela nuvenzinha que Elias mandou Eliseu olhar. O tamanho da mão de um homem. E aí a gente vai começando pai, eu confio para amanhã, confio para depois da manhã. Deus, eu confio, eu estou ali. Aí devido à nossa fragilidade humana, tem horas que a gente está entre duas canoas, entre confiar e desconfiar. E tem horas que a gente começa já a confiar, mas com o coração apertado. Confiar e dizer assim, Deus, aí Deus vai. E aí ele vai fortalecendo e nos dando uma fé sedimentada. Uma fé que ela vai sendo enrijecida, ampliada, aumentada. É como se fosse uma coluna fina que Deus vai colocando mais cimento nessa coluna, mais sedimento ao redor dela. Então a gente começa a andar com Deus. Tudo na vida é um processo. Deus não é mágico. Deus não é o gênio da lâmpada que aparece e diz, plim, faça 3 pedidos. Então, Jesus diz, olha, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu confio em ti para hoje, confio para amanhã, confio para depois da manhã. E aí Deus vai nos ensinando. E ele diz, meu filho, eu não dou tudo de uma vez. Se eu der tudo de uma vez, você não vem mais buscar. E não vindo mais buscar, você vai gastar antes do tempo. Ou seja, sem mim, meu filho, você vai fazer besteira. Sem mim, se eu der tudo, você vai jogar fora. Então, Deus quer a nossa companhia dioturnamente. Isso é maravilhoso. É saber que Deus é o nosso professor, que anda conosco, como andou com Adão. Só que ele anda de uma maneira diferente, nós não podemos vê-lo com os olhos. Alguém já disse que a gente ora de olhos fechados porque a gente consegue ver as coisas boas com o coração, as coisas maravilhosas. Então Jesus diz, é a oração para nossas necessidades, não para a nossa ganância. É o que J. Carson diz. É para um dia de cada vez hoje, refletindo o estilo de vida precário de muitos trabalhadores daquela época. Então, naquela época, devido às grandes obras que o rei Herodes tinha feito, muita gente só tinha uma porção por dia, como hoje. Hoje tem gente que sai de casa e vai catar no lixo uma coisa de cada dia. Ele não tem o que guardar para amanhã. Ele sabe que no outro dia ele vai sair e ele vai encontrar. Deus abençoe, Rosaldo. Então, talvez um grande exemplo de fé para nós seja aquelas pessoas que estão na miséria, que moram na rua, que não tem carteira para colocar cédulas, que não tem conta bancária, mas que todo dia comem.
Tem uns até que jogam fora a comida, né, por causa da droga, da cola, daquele homem que pega um carro e sai em pleno século XX com tração humana. E aí ele sai, mas ele sabe que ele vai encontrar latinha, que ele vai encontrar o papelão, que ele vai encontrar o suficiente para aquele dia. Então, naquele dia é o suficiente. Como o índio que pesca o suficiente, que confia que no outro dia tem peixe lá, que confia que no outro dia tem mandioca para ele fazer a farinha, que no outro dia tem macaquinho lá que ele come. Então, quantas vezes nós vivemos numa sociedade que tem tudo e a gente vive como se não tivesse nada? E pessoas que estão ali, que vivem sem ter nada, mas sabem que a cada dia Deus vai dar o suficiente. Então Deus está nos ensinando, é como se Ele dissesse: eu quero estar contigo todos os dias. Eu achei interessante isso aqui que eu li do Cássio. Ele diz assim: a ideia de Deus dar o alimento não diminui de maneira alguma a responsabilidade de trabalhar, mas pressupõe não só que os discípulos vivem um dia de cada vez, mas também que todas as coisas boas e até mesmo as habilidades para trabalhar e obter nosso alimento vêm das mãos de Deus. Segunda coisa que Jesus diz, depois de nós pedimos a Ele o suficiente para o cotidiano, Ele diz: vamos andar pela fé. Ele diz: e perdoa as nossas dívidas. A ofeleima, remon. E perdoa as nossas dívidas. Ofeleima é dívida. Em algumas traduções está ofensa. Porque a ideia de pecado, e todo pecado é uma ofensa a Deus. E ele diz: perdoa as nossas dívidas. Isso significa que eu e você em algum momento vamos pecar. Este texto é um texto contra a doutrina do perfeccionismo aqui. Daqueles que acreditam que é possível ser perfeito nesta vida, que é possível atingir algo de santificação tão pleno que a pessoa se torna impecável. Se isso fosse possível, não haveria razão de Jesus colocar aqui: perdoa as nossas dívidas. Ele está falando com discípulos. Então significa que a nossa perfeição aqui sempre será relativa. Perdoa as nossas dívidas. Então é o reconhecimento do erro. Significa que nós estamos sensíveis. Significa que nós não estamos anestesiados espiritualmente. Significa que quando nós erramos, quando nós pisamos na bola, a nossa consciência nos acusa. Significa que o cristão é alguém que ele está em conexão com Deus, que ele está em conexão com o Espírito Santo, e quando ele pisa na bola, aperta o alarme, o sensor de pecado acusa. Ele imediatamente sabe. Chega uma mensagem no celular do seu coração dizendo: você pecou. E aí a gente corre para os pés de Deus, pedindo a Ele perdão.
Quando tanta gente vive e no seu celular existencial do coração não existe esse sensor mais, onde a pessoa mente, onde a pessoa adultera, onde a pessoa perdeu, a mente ficou cauterizada, o coração ficou petrificado, onde a pessoa não tem mais essa sensibilidade de saber que cometeu uma ofeleima, que tem uma dívida para com Deus, que ofendeu aquele que ele havia acabado de orar para que fosse santificado. E o pedido de perdão é o reconhecimento da nossa fragilidade. O pedido de perdão é o reconhecimento de que erramos. O pedido de perdão é o reconhecimento de que ofendemos a Deus. O pedido de perdão é o reconhecimento, é a evidência de que estamos em sintonia com Deus. E que imediatamente ele manda uma mensagem para o nosso coração. Não gostei, a gente diz, correto, o senhor está certo. E aí a gente se prostra e começa a pedir perdão, e começa a buscar de Deus, perdoa as nossas dívidas. Então quem não anda em sintonia com Deus, não sente mais pecado. Pecado é algo indigesto, é um termo que não se usa mais em pleno século XX, ironia gilbertiana. Mas quando você anda em sintonia com Deus, você sabe na hora que o ofendeu, então você pede perdão. O Cássio também diz assim, uma vez que os nossos olhos foram abertos para a enormidade da nossa ofensa contra Deus, em comparação com isso, as ofensas que os outros nos fizeram são extremamente frívolas. Porque Jesus vai dizer o seguinte, assim como perdoamos aos nossos devedores. Orar o Pai Nosso até aqui é fácil, entre aspas. Se a gente não souber a profundidade, é fácil. Mas quando chega aqui, quando chega aqui, perdoa as nossas dívidas, como eu tenho perdoado. Uma vez um colega de trabalho chegou para mim e disse, irmão, eu oro a oração que Jesus deixou. Eu disse, que bom. E ele tinha brigado com um rapaz lá, e ele tinha quase furado o rapaz com uma faca. E eu disse, como é que você ora aí o Pai Nosso? Ele começou, quando chegou nessa parte, eu disse, aí cara, e aí perdoou lá o rapaz, que você queria dar umas facadas, ele ficou assim. E essa parte aqui, o negócio é sério. Quando Jesus disse, assim como se ele tivesse dito, perdoa os nossos pecados, só, nós teríamos ficado assim muito tranquilos. Mas Jesus, como é Jesus, diz, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso nos chama imediatamente a uma reflexão. Eu disse que tudo que Jesus faz, ele faz com o propósito de nos ensinar. Então agora ele nos chama a reflexão, ele diz, olha, peça perdão. E a gente pede, é só o que a gente faz é pedir perdão. Mas Jesus diz, olha, digam assim, quando você for pedir perdão, diga que você quer o perdão, e você perdoa. Do mesmo jeito que você perdoa. Eu assisti um filme, o título dele é A Virada, um filme evangélico. E
Nesse filme, o protagonista é um vendedor. E ele é uma pessoa fazendo falcatruas. Então ele se gaba de vender carros enganando as pessoas. Ele se gaba de sempre levar vantagens. Então o que acontece? Quando o pastor da igreja dele vai comprar um carro a ele, ele vende um carro horrível, velho. E aí depois ele termina. O pastor disse: eu posso fazer uma oração por você, meu filho? Pode. O pastor ora e o pastor não sabe, está sendo enganado, que ele está vendendo um carro velho, com preço acima do mercado, que o pastor está sendo lesado. Aí o pastor ora e diz: Senhor, abençoe este filho teu. E assim como ele me tratou tão bem e tão maravilhosamente, que todas as pessoas com quem ele tratar, o tratem como ele me tratou. Aquele homem ficou completamente errado. Porque ele está dizendo: o pastor está pedindo para que as pessoas me tratem do jeito que eu tratei o pastor, mas eu passei a perna nele, mas eu fiz com ele. Então é aquela história que Paulo disse: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Certo? Então Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí dá um problema. Quando você vai estudar, dá um problema, porque a pessoa pergunta: a salvação não vem da graça? Então, será que se eu perdoar as pessoas eu serei salvo? Não. O que esse texto está dizendo é que no momento em que nós descobrimos que a evidência do perdão é perdoar, que é muito difícil perdoar. Eu já disse que eu sou honesto. Eu não saio por aí fazendo da Bíblia ou da vida cristã um conto de fadas. Não. Não é fácil perdoar. Mas Jesus está nos mostrando que no momento em que nós descobrimos o perdão de Deus para conosco, então, na hora que eu compreendo a dimensão do perdão, então fica mais fácil para que eu perdoe. Então, se eu não tenho consciência do tamanho do perdão que eu recebi, como aquele homem que devia tanto dinheiro, que Jesus disse que o seu credor mandou vender ele, a mulher e os filhos para pagar a dívida, e ele foi perdoado, e depois ele cobrou 100 denários ao colega, e não perdoou. Então, ele não tinha dimensão. Mas veja outra coisa. Então, devia tanto que vendendo ele e a família não pagava a dívida. Mas aí ele é perdoado, mas ele não tem dimensão do perdão. E aí ele sai na rua e ele encontra um devedor dele, que devia a ele uma quantia irrisória, comparada com a que ele acabou de ser perdoado. E ao invés dele imitar, dele dizer: eu fui perdoado, de uma quantia 1000 vezes maior que essa, então essa vai ser fácil. Mas não, ele faz o contrário. Ele sufoca, pega pelo pescoço, manda prender. Então ele não tem consciência do perdão. Mas Jesus, foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Jesus está ali na casa do Simão. E aí vem uma mulher pecadora.
e começa a chorar, lavar os pés de Jesus. E o Simão, muito radical, diz, olha, esse homem, já vi que perdi o jantar. Já vi que chamei para jantar uma pessoa que eu pensei que era profeta, mas o peixe que eu comprei, joguei dinheiro fora. Porque esse homem não sabe que essa mulher aí vive na calçada. Ela gosta da beira-mar. E aí Jesus, sabendo que ele pensa daquele jeito, Jesus disse, Simão, um homem devia 100 denários e o outro devia 10. Não tendo eles com o que pagar, os dois foram perdoados. Qual dos dois você acha que amará mais aquele que perdoou a dívida? Simão nem pensou. Porque esse é um grande problema nosso, é não pensar, é não refletir, é não meditar. E aí, Simão diz, o que ele mais perdoou? O que tinha dívida maior? Jesus disse, aí Jesus agora aplica. Entrei na tua casa, você não tinha dimensão da tua dívida? Então você não me recebeu como é costume, você não me deu óleo para a cabeça, você não me lavou os pés, você não me ungiu, você não me recebeu como o que é de praxe. Nem uma boa acolhida você me deu. Eita, Simão, você podia dormir sem essa. E quantos Simãos tem por aí? Desse jeito. E aí Jesus disse, mas esta mulher está aqui chorando, lavando meus pés. Ela está aqui. Então ela sabe que seus muitos pecados foram perdoados. E aí ele diz, a quem muito foi perdoado, muito se ama. A quem pouco foi perdoado, pouco se ama. Então, quando eu sei do tamanho do perdão que Deus me deu, fica fácil, mais fácil para que eu possa perdoar o outro. Então, sempre que eu tenho consciência disso, fica fácil de perdoar o outro. Mas o grande problema é que nós não temos, muitas vezes, a gente tem uma espécie de amnésia evangélica. Que a gente esquece. A pessoa chega numa comunidade da fé e em 6 meses ela acha que está liberta. A pessoa diz, pastor, eu me libertei. Há controvérsias. E aí ele acha que não é mais pecador, já esqueceu do tempo que fez um monte de coisa errada. E agora quando ele vê alguém, essa internet hoje está horrível. Essa internet só muita oração forte. Então, quando a pessoa ora, Jesus diz, ó, muita gente ao orar fica assim. Certo? Então ela não tem percepção do seu erro. E no meio evangélico, parece que a pessoa esquece, porque ela lê o que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez de novo. E aí parece que ela esquece que um dia ela foi velha criatura, que um dia ela andou fazendo tudo que não prestava. Né? E que ainda hoje muitas vezes faz. Então quando a gente descobre o tamanho do perdão, fica mais fácil perdoar o outro. Por exemplo, se você descobrir que na sua conta tem 10 mil, fica muito fácil dar R$1.000 de ajuda a alguém. Você descobrir, rapaz, a pessoa chega e diz assim, rapaz, me empresta R$1.000. Homem, não brinque, R$1.000. R$1.000 agora, depois dessa pandemia. Aí chega lá no seu celular, pá, entrou 10 mil na sua conta. Aí fica mais fácil. Aí você diz assim, rapaz,
podemos conversar. Agora, a verdade é quando eu descubro o tamanho do meu pecado, o tamanho da minha culpa e o tamanho do perdão, então perdoar o outro não fica tão difícil. Então, se nós temos dificuldade em perdoar, significa que a nossa fragilidade humana nos impede, significa que nós ainda não temos essa consciência da grandeza do perdão e do amor de Deus para conosco. Aí ele diz assim, e não nos deixe cair em tentação. O Tasker, ele diz, dá-nos força necessária, a força necessária para que as provações da vida não se tornem para nós ocasião para tentação espiritual. E não nos deixe cair em tentação. Ele não está dizendo que nós não vamos ser tentados. Ele está dizendo que na hora da tentação, assim como Deus livrou os jovens lá na fornalha, assim como Deus livrou Daniel na cova dos leões, que Deus nos livre de cair. Que na hora que vier a tentação, que na hora que o mal se levantar contra nós, como diz Tiago, tende, por motivo de grande alegria, o passar por várias provações. Porque uma vez aprovada a vossa fé, então toda provação que Deus deixa, Ele, quando Ele permite que a tentação venha, duas coisas. A Bíblia diz, Ele não deixa que venha tentação que não seja humana, mas junto com a tentação dará o escape. E no grego a ideia é de uma porta que se abre. É de que você vai descendo no desfiladeiro, está encurralado pelo exército inimigo, e de repente você descobre que existe um caminho, que no fim do desfiladeiro, há um caminho de fuga, há uma rota de fuga, há um meio de escape. Então, quando eu não deixei cair em tentação, ele está falando do cair. Ele não está dizendo, não nos deixe ser tentados, porque até Jesus foi tentado. Mas na hora da tentação, nos segure. Na hora da tentação, nos guarde. Não deixe que a nossa fraqueza humana prevaleça. Não deixe que nós venhamos a cair. Não deixe que nós venhamos a aguçar os nossos instintos, que do lado de fora o mal possa aguçar os nossos instintos, de forma a nos vencer, a nos superar, mas que o Senhor possa nos sustentar. E aí ele diz assim, mas, conjunção adversativa, livra-nos do mal. Aqui é tu poneru, ou seja, do maligno. Mas livra-nos de todo o poder das trevas, de todo tipo de mal. Então, Jesus agora está nos dizendo o seguinte, quando você for orar por você, você ora pedindo o pão, o cotidiano que você precisa. Você pede perdão, mas você lembre que é perdão, que é evidência do seu perdão. Lembre-se que o Pai perdoa a quem perdoa. Lembre-se que assim como você quis o perdão de Deus, você recebeu esse perdão, então você deve dar esse perdão ao outro. Você deve estender esse perdão. Então, Jesus é tremendo. É um perdão que invade a um, que passa do um para o outro, 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 e que vai contaminando de forma positiva a sociedade a se tornar perdoadora e a pôr fim às hostilidades. E aí ele diz, não nos deixe cair em tentação, nos sustente. Na hora que ela vier, nos sustente e nos livre do mal. Nos proteja do mal. De todo tipo de mal, não só
do mal espiritual, mas nos livre da Covid, do corona, nos livre dos acidentes, nos livre de todas as forças espirituais da maldade. Aí tem um encerramento, porque teu reino, o poder e a glória. Então, nós estamos aqui. Eu vou ler uma coisa que eu achei, o Carson, ele escreve, ele diz, ele faz questão de ressaltar, ele diz assim: as três últimas petições, uma alusão velada à Trindade, a criação e a providência do Pai, a criação e a providência do Pai fornecem o nosso pão. A expiação do Filho assegura o nosso perdão. E o poder do Espírito Santo que habita em nós assegura nossa segurança e triunfo. Então eu vou ler de novo o que o J. Carson diz. As três últimas petições, uma alusão velada à Trindade. Aí ele diz: a criação e a providência do Pai fornecem o nosso pão. A expiação do Filho assegura nosso perdão. E o poder do Espírito Santo que habita em nós assegura nossa segurança e triunfo contra a tentação e o mal. Então que Deus abençoe a cada um. Que Deus dê um feliz Natal a todos. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe cada vida. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que não é cristão, que Deus oferece a você perdão hoje. E você diz: pastor, por que Deus oferece perdão a mim? Que eu não mereço. Porque Jesus Cristo morreu por ti, morreu em teu lugar, para salvar você. Para isso ele veio. Natal é isso. É a vinda de Jesus, a entrada de Jesus no mundo para resgatar a minha vida e a sua, para nos salvar. Então hoje, se você se arrepender dos seus pecados, e se você pedir o perdão de Deus, por fé em Jesus Cristo, você recebe. Você que está desviado pode voltar para Deus. Hoje é Natal. Hoje é o momento em que Jesus entra na história. Nós celebramos, ninguém sabe o dia do nascimento de Jesus com precisão, mas convencionou-se celebrarmos o Natal, principalmente na véspera. E o Natal é o dia que Jesus entra na história humana, é o dia em que ele quer entrar na sua vida. Você já imaginou você fazer aniversário de conversão em pleno Natal? Então hoje, volte-se para Deus, onde você estiver. Volte para esse Pai, que é Pai nosso. Volte-se para esse Deus e santifique seu nome. E Ele quer que você entre no reino dele, para que você possa se deliciar com a sua vontade, para que ele possa te dar o necessário para cada dia. Ele que já vem te dando. Você que pode não ter muito, mas você sabe que ele nunca deixou faltar e que ali ao teu redor sempre ele deixou o suficiente. É como se ele tivesse espalhado o maná ali e você só foi pegar. Você não plantou o maná, você não criou, mas Deus fez você ir lá e encontrar. E esse Deus te oferece uma vida de perdão. Esse Deus te oferece uma vida de triunfo na tentação. E esse Deus te protege do mal. Então, arrependa-se hoje e creia em Jesus como Salvador e converse com Ele onde você está. Você que não é cristão, receba Jesus como seu Salvador. Você que já é afastado, que talvez nunca compreendeu de verdade, ou por algum fator que eu desconheço, você se afastou. Então volte-se para Deus hoje. Eu não estou chamando você para uma igreja, mas para Deus.
E você que ainda, seu cristianismo está fora de coisa, que Deus possa nos alinhar. Deus abençoe. Tenha Feliz Natal. Eu desejo a todos os amigos um Feliz Natal. Deus abençoe. Até amanhã.